Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Roussi e nós vamos hoje começar essa aula sobre derivada, primeira parte da aula de derivadas. Bom, então eu vou primeiro mostrar para vocês aqui qual é o plano de aula. Então, olha aqui, derivadas, primeira parte. E essa aula hoje vai ter os seguintes tópicos. Eu vou começar com a motivação geométrica, depois a gente vai fazer uma motivação física, para ver como é que certas coisas que aparentemente não tem nada a ver, tem tudo a ver. Depois a gente vai, então, a partir dessas duas motivações, definir o que é a derivada. Vamos ver umas propriedades, uns exemplos, vamos mostrar uns exemplos. E depois no final eu vou colocar um exercício de desafio para vocês pensarem até a próxima aula. Senão, na próxima aula a gente discute. Ok? Então vamos lá. Então vamos começar pela motivação geométrica. Para a motivação geométrica eu vou começar com uma brincadeira, tá? Então é o seguinte. Tem aqui a Terra, né? E eu tenho o nosso querido Eremildo, que está mais ou menos nessa posição aqui, lá na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Ele está visitando lá a região dos Grandes Lagos. O Eremildo, sabidamente um idiota, é um personagem do jornalista Hélio Gaspari. E ele tomei a liberdade de convidar o Eremildo para participar dessa brincadeira. Então vamos lá, eu queria entrar em contato com o Eremildo, né, porque eu sei que ele está lá. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue, ampliando essa figura, se a gente consegue detectá-lo. Então aqui aumentei um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e acho que ele está ali, ó. Ô Eremildo, como é que você está aí, Eremildo? O Eremildo está muito pensativo. O quê? Terra plana? Não, Eremildo, a Terra não é plana, definitivamente não é plana. Você está confundindo a superfície da Terra com um plano tangente à superfície da Terra. É só um problema é uma questão de escala. A dimensão das coisas que nos cercam são muito menores que o diâmetro da Terra. E aí você tem a sensação de que a Terra é plana, mas a Terra não é plana. E para de espalhar isso, porque esse negócio está pegando muito mal. O quê? O que você falou? O que é um plano tangente? Vamos lá. Vou tentar te explicar. Mas eu estou vendo que você nunca fez cálculo 1. Você nunca estudou cálculo 1. Vamos lá. Para explicar isso, em vez de falar plano tangente, eu vou falar de uma coisa um pouco mais simples, que é uma reta tangente. Tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, tem essas duas figuras aqui, vamos imaginar que são dois mundos. Aqui eu tenho um mundo redondo, como a nossa Terra, e tem aqui um mundo que é um triângulo. E aqui nesse vértice eu sei que tem uma ameba. Essa ameba aqui, ela se chama Eremilda 1. E nesse outro mundo aqui, tem uma outra ameba que está aqui no polo norte, aqui, que é a Eremilda 2. E a gente não vai conseguir ver essas duas figuras porque elas são muito pequenas, muito insignificantes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar essa figura de modo que esse pedacinho que está dentro desse círculo possa ser visualizado melhor. Mesma coisa para esse lado aqui, ó. E eu vou separar essas duas figurinhas, né, esses dois recortes aqui, eu vou separar, porque senão a gente não consegue, né, porque eu vou aumentar, digamos, 10 vezes, elas vão ficar fora da tela. Então, quando eu aumentar 10 vezes e isolar só essa região, eu vou ter aqui um pedaço do triângulo que vem para cá, e eu sei que a Eremilda está lá. Nesse caso aqui, essa esfera nossa aqui, o mundo redondo, ele faz isso, para cá, né? E aquele círculozinho que eu tirei está aqui. E eu sei que a Eremilda 2 está lá, mas a gente não consegue ver, porque 10 é muito pouco. Vamos então dar uma aumentada nisso? Eu vou novamente circular aqui um pedacinho, que vou aumentar 10 vezes aqui e aqui. Ou seja, aquela figura original eu vou aumentar em 100 vezes. Então pronto, olha aqui. Ó. Isso aqui não mudou. Se eu peguei um círculo igual, aumentei 10 vezes, não mudou.
Mas essa aqui, a coisa que era mais ou menos encurvada, pô, ficou parecendo que é uma reta. Mas na realidade não é uma reta, porque na realidade isso aqui é um grande círculo que foi ampliado 100 vezes. Mas ainda não dá para ver as eremildas. Então vou fazer a mesma coisa, vou aumentar de novo aqui, vou aumentar de novo aqui. Bom, aí já não dá para ver diferença nenhuma, porque eu aumentei 1000 vezes, esse ângulo aqui, obviamente, continuou valendo 60 graus. Agora, essa que antes era curva aqui, ó, ficou tão grande que a gente não percebe a curvatura. Tá vendo, Aranildo? Então, para você, como para a ameba que está ali, ó, o mundo é plano, a Terra é plana, mas a Terra não é plana, é porque você está olhando localmente, segundo as dimensões, das suas dimensões locais. Ok? Entendeu isso? Então agora vamos passar para a questão que é sobre plano tangente e reta tangente. O que isso significa? Então vamos fazer o seguinte, eu pego a figura original e vou olhar aqui ó, uma reta que está tangenciando, tocando aqui em cima, apoiada nesses dois aqui. Ó. Tem um ponto aqui de apoio, tem um ponto de apoio aqui, justamente onde estão as eremildas. Essa eremilda que está aqui, a eremilda 1, ela estando sobre essa reta, ela não vai confundir o mundo dela com o mundo plano. Por quê? Porque ela percebe que aqui tem um ângulo, que aqui tem uma ponta, que aqui tem um bico. Agora, a eremilda 2, como você, ela, na sua insignificância em relação às dimensões do mundo, ela pensa que essa parte verdinha aqui é a reta. Então ela está achando que o mundo dela é um mundo plano. Certo? Mas vamos lá. Do ponto de vista da matemática, primeiro, intuitivamente essas retas aqui estariam tangenciando tanto aqui como aqui. Mas do ponto de vista da matemática, a gente vai querer a noção de tangência um pouco mais restrita. Ou seja, essa reta aqui, ela está apoiada nesse vértice, mas a gente não quer interpretá-la como uma reta tangente. Por quê? Porque justamente ela não se confunde com essa borda aqui. Ó. Já nesse caso aqui, a gente vai dizer que essa reta ela é tangente. Por quê? Porque ela se confunde, localmente ela se confunde, as duas figuras se confundem. Então, reta tangente para nossa definição matemática, é aquela reta que se confunde com a curva do ponto de tangência. Tá? Então vamos lá. Então tem aqui ó, uma curva, aqui, cor de rosa aqui, um ponto sobre essa curva e tem uma reta tangente aqui. Eu estou visualizando, né, que essas duas coisas, essas duas regiões, essas duas figuras, elas aqui nesse ponto vermelho aqui, elas se confundem. Tá? Então, nesse caso, essa reta é a reta tangente. Mas se eu quiser calcular a equação dessa reta, eu vou ter um problema. Por quê? Porque eu só tenho um ponto de apoio. Eu não tenho ângulo, não tenho outro ponto para apoiar. Eu só tenho o fato de que ela está apoiada numa curva aqui e essa curva aqui se confunde com ela. Então, como é que a gente poderia descobrir a equação dessa reta, por exemplo, se eu só tenho essas informações? Vamos relembrar rapidamente a equação da reta. Nós sabemos que, dados dois pontos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Tá? E cuja equação é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Muito bem. O que é esse m? Esse m é o coeficiente angular, né? Como é que a gente deduz essa equação? Bom, x0 está fixo. E x1 também. Quer dizer, esses dois pontos aqui estão fixos. Então, por exemplo, se você pega um y arbitrário aqui, ó, um x arbitrário aqui, e vê qual é o correspondente y arbitrário, você vai ter triângulos semelhantes aqui. Ó. Esse triângulo aqui que eu estou passando, ele é semelhante a esse que está aqui. Então, por semelhança, essa distância dividido por essa é igual a essa distância dividido por essa. Essa distância aqui é o y menos y0. Dividido por x menos x0 é o tangente desse ângulo. E essa aqui também. Esse cara aqui é o y1 menos y0. Esse cara aqui é o x1 menos x0. É a tangente do ângulo. Certo? Então, dados dois pontos, eu tenho a equação da reta, onde o m é dado por isso. Ou, se eu der um ponto só e der o ângulo de inclinação, eu calculo a tangente do ângulo e é o mesmo m. Então, eu tenho o seguinte, por dois pontos, ou por um ponto e a inclinação, eu tenho a equação da reta tangente. Ou da reta, equação da reta correspondente.
Mas aqui eu não tenho essa informação, aqui eu tenho um ponto só e uma curva. Qual é o ângulo que tem aqui? Não sei qual é o ângulo que tem aqui. Esse que é o problema que a gente vai abordar e que vai nos dar origem à tal da derivada. Mas para isso a gente vai precisar aplicar os conceitos de limite que estudamos algumas aulas atrás. Então vamos lá, qual é a ideia? Eu vou pegar então uma função aqui que tem esse gráfico aqui, ó. E vou olhar para um ponto desse gráfico, que é o x0 e o f de x0. Tá? Muito bem, quero achar a reta que é tangente, que vai passar por aqui assim, ó. Então vamos lá, peguei um ponto arbitrário aqui e calculo o coeficiente angular dessa reta vermelha, segundo o que nós vimos. Então é esse cateto aqui dividido por esse cateto aqui, está aqui o m. Tá? Bom, mas essa inclinação não é a inclinação que eu quero, porque a inclinação que eu quero corresponde a uma reta que vai mais ou menos para onde eu estou passando aqui. Ó. Bom, eu posso fazer o seguinte, em vez de pegar esse ponto, eu vou aproximar ele para lá. Opa, olha só. Então agora eu tenho uma outra inclinação. Observa que eu passei dessa reta, da sombra dela aqui, ó, cinza ali, para essa nova posição aqui. Ó, melhorou um pouquinho. Eu posso repetir esse processo. Vamos lá, x3. Olha, as outras duas ficaram mais afastadas. E tem a impressão que eu estou melhorando aqui para chegar na que eu precisava aqui. Ó. Então eu vou fazendo isso, à medida que eu vou melhorando aqui, ó, à medida que o x vai se aproximando do x0, ó, eu tenho aproximações cada vez melhores. Então a conclusão que a gente chega é o seguinte, as figuras aqui sugerem que o coeficiente angular m da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x0 e y0 é obtido por esse limite. Eu tenho a função, eu calculo, faço essa conta, lembra que o x0 está fixo e o x é que é variável, mas o x está se aproximando do x0. Esse limite aqui vai dar o coeficiente angular. Então, tenho um ponto e tenho uma conta que eu preciso fazer para achar o m. Achei o m, eu tenho aqui a equação da reta tangente. Simples, né? Então a gente tem que calcular limites. Vamos fazer um exemplo. Determinar a equação da reta tangente ao gráfico de y igual a x2 no ponto P0 igual a 2, 4. Então o x0 aqui é 2 e o y0 é f de 2. Então x0 igual a 2, y0 é o f de 2, que é o 4. Então eu tenho esse aqui é um dado. Então eu já sei que a minha equação é y menos 4 igual ao coeficiente angular que eu não tenho, multiplicado por x menos 2. Então vamos calcular agora o coeficiente angular. O coeficiente angular m é o limite da função f no ponto x arbitrário, menos f no ponto 2, dividido por x menos 2. E eu vou fazer o x tender a 2. Aí deu 0 sobre 0, indeterminado. Mas a gente sabe que, para levantar a indeterminação, a gente tem que melhorar essa expressão. E aqui no caso é aquele caso simples, que é, vamos fatorar isso, né? Esse x ao quadrado menos 4, um produto notável é x menos 2, que multiplica x mais 2. Aí o x menos 2 cancela com x menos 2, enquanto x não for 2, eu posso sempre calcular. Então tem essa expressão aqui, ó, a fração, igual a isso, para todo x diferente de 2. Então quando o x tende para 2 nessa expressão, é a mesma coisa que o x tende para 2 nessa expressão, e o resultado vai dar 4. Olha, então acabou. A equação é y menos 4, x menos 2, e o coeficiente angular que eu calculei eu boto aqui. Então essa é a equação da reta tangente. Ou, simplificadamente, essa equação aqui. É simples, tá certo? Muito bem. Agora vamos passar para a motivação física. A gente vai ver que as coisas são bem parecidas. Vamos imaginar o seguinte, uma partícula ela está se deslocando do ponto A ao ponto B. Tá? E ela percorre essa distância, que é L, num certo tempo T. Então, a velocidade média desse ponto para esse ponto, que ela leva desse ponto para esse ponto, a velocidade média, é a razão entre a distância percorrida pelo tempo que passou, L sobre T. Unidades de distância por unidade de tempo. Por exemplo, metros por segundo. Tá? Bom, mas a velocidade média não descreve a rapidez com que a partícula se desloca em cada instante. Então você está num carro, por exemplo, o carro pode acelerar, pode frear, desacelerar, etc. E o velocímetro vai instantaneamente indicando qual é a velocidade em cada momento. E o que a gente quer agora é descrever, como descrever matematicamente isso que o ponteiro do velocímetro indica. Então, para fazer isso, é o que a gente chama de velocidade instantânea. É aquela velocidade em cada instante. Então, o que a gente faz?
A gente imagina o seguinte, suponha que você tenha como medir a posição de uma partícula em cada instante, em vários instantes, em relação, por exemplo, à origem aqui. Ó. Então, no instante zero, a partícula está aqui, e no instante final ela está aqui. Mas você pega o instante t0 aqui, ó, ela está aqui, e pega um instante logo depois, tem um pouquinho maior que t0, ela está aqui. Então, você pode calcular a distância, a velocidade média, por definição de velocidade média, é o deslocamento aqui dividido pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade média é o s de t, nessa posição, menos o s de t0 nessa posição, que dá o comprimento disso aqui, dividido pelo tempo que passou, tá? Que é t menos t0. Então, quanto mais próximo o t estiver do t0, melhor será a sua aproximação. Você pode visualizar isso. Se você tira duas fotografias quase que instantâneas, bem próximas, uma da outra, plic, plic, no velocímetro do carro que você está andando, você vai ver que os ponteiros vão ficar muito diferentes, não, vão ficar muito próximos. E se o flash é super rápido, você vai ter praticamente a mesma posição. Então, isso quer dizer o seguinte, que sob certas condições, o limite das velocidades médias, quando a diferença do tempo tende para zero, né, que significa que o tempo vai tender para zero, isso vai dar a velocidade instantânea. Então, essa aqui é a definição de velocidade instantânea naquele instante que você fixou. Tá? Naquele exato momento, essa é a velocidade média. Mas observa, isso aqui é exatamente o que a gente tinha. Lá eu tinha uma função f na variável x, e a f na variável x0, x menos x0, e vou fazer o x tender a x0. É a mesma coisa. Então, a velocidade instantânea, ela tem a mesma expressão que tinha para o coeficiente angular da reta tangente. Mas, na realidade, se você colocar no eixo horizontal, eixo de x, se você colocar a variável tempo, e no eixo vertical você colocar o valor de s, t por s, e olhar o gráfico dessa função s de t, a velocidade instantânea é, numericamente, a inclinação da reta tangente. É a mesma coisa, só que aqui tem um significado físico. Tá? Tem unidades, metros por segundo. Lá não. A inclinação da reta tangente é um número, simplesmente um número. A tangente de um ângulo é um número. E aqui não, aqui tem unidades. Mas, matematicamente, é a mesma coisa. Percebe? Muito bem, vamos pegar um caso, por exemplo, conhecido do ensino médio. Um movimento uniformemente acelerado. A gente sabe, né, na queda livre, por exemplo. Na queda livre você tem exatamente essa equação, e o que eu coloquei A aqui é a aceleração da gravidade, né, o G. Então, no movimento uniformemente acelerado, você tem a posição no instante t, começa com zero, né, t de zero. A posição no instante t é a posição inicial no instante zero, em relação a um certo referencial, não importa. A velocidade inicial, que partiu daquele instante zero, multiplicado por t, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Isso é a posição em cada instante t num movimento uniformemente acelerado. Se eu quiser calcular a velocidade instantânea num determinado instante, eu pego e boto essa expressão aqui no instante t0, né? No instante t0, aqui vai ter t0, aqui vai ter t0. Faço a diferença. Isso é o deslocamento. S de t menos S de t0 é o deslocamento entre os dois instantes. Vai dar essa expressão aqui, ó, porque o S0 não tem t, vai se cancelar. Então fica V de t0, t menos t0, mais A sobre 2, t ao quadrado menos t0 ao quadrado. Bom, se eu quiser calcular a velocidade, eu tenho que pegar esse cara e dividir pelo t menos t0. Então vamos lá. Quando eu divido aqui, ó, isso aqui vira 1. Cancela aqui, tá? E aqui você vai ter o A sobre 2, e essa expressão, isso dividido por isso. Bom, isso é a velocidade média entre esses dois instantes. E a velocidade instantânea, eu tenho que fazer esse limite aqui. Ó. Bom, isso não muda, está fixo, é a velocidade inicial. E eu tenho que calcular esse limite. Olha, esse limite é o que a gente já fez para a função x ao quadrado, só que lá, em vez de t0, eu botei 2 aqui. Ó. 2 ao quadrado é 4, mas é a mesma coisa. Faça a mesma conta, você vai ter isso aqui igual a... Isso aqui vai dar 2t0. Com esse 2 que está aqui, fica A t0, que é a velocidade, a fórmula da velocidade instantânea num movimento uniformemente acelerado, como a gente viu lá no colégio. Tá? Então, conclusão que a gente pode tirar desses dois exemplos de motivação é que
a definição de derivada. Quer dizer, a interpretação, seja coeficiente angular, seja velocidade, sejam outras coisas que vão aparecer, é sempre a mesma expressão. Então a definição é, se y igual a f de x é uma função, x0 é um ponto do domínio da função, dizemos que f é derivável ou diferenciável em x0, se existe esse limite aqui, ó. Tá? Limite quando x tende para x0 de f de x. Quando esse limite existe, ele é um número. Esse número, que depende do ponto x0, ele é definido, é chamado de derivada da função no ponto x0. É a derivada de f no ponto x0. É o valor do limite. Ok? Tá claro? Alguma dúvida? Bom, tem o seguinte, uma questão de notação. A gente olhou aqui o x tendendo para x0. Mas eu posso, se precisar, se for conveniente, escrever o x da forma x0 mais um acréscimo, que eu vou chamar de ΔX, tá? ΔX é um acréscimo, de preferência pequeno. Então, se você pegar o x e colocar aqui, aqui fica x menos x0. Mas o x menos o x0 é o acréscimo, tá? Então, é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa do que estava antes. Então, é uma maneira diferente de se escrever, se quiser calcular a derivada. A gente vai ver que em certos exemplos é melhor fazer assim. Em outros exemplos, talvez seja melhor fazer assim. Depende. Mas é a mesma coisa. E uma outra questão é que essa expressão que a gente bota, a gente pega a função f, bota uma linha aqui, ó, ela também pode ser representada dessa forma. Essa forma aqui é que a gente chama de notação de Leibniz. O Leibniz foi um cara matemático que viveu na mesma época do Newton, no século XVII, tá? E ele desenvolveu o cálculo diferencial na mesma época que o Newton. Então, ele representava assim por quê? Porque quando você usa os acréscimos, esse ΔX aqui é o x menos x0. E esse acréscimo aqui é o y menos y0, que ele chama de ΔY. O ΔY sobre ΔX, quando o ΔX tende para zero, vira df sobre dx. Então, digamos, o ΔY bem pequenininho, com o ΔX bem pequenininho, ele escreve assim. Então, é só uma notação, tá? É simplesmente uma notação. Então, vamos lá. Vou começar com uma propriedade importante, simples, mas importante. Essa proposição aqui, ó. Se f é uma função diferenciável no ponto x0, então ela é contínua no ponto x0. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que se apresentar para você uma função descontínua num determinado ponto, ela não pode ser diferenciável. Porque se fosse diferenciável, seria contínua. Tá? Então é que a gente diz uma condição necessária. Tá? A condição necessária para que uma função seja diferenciável é que ela seja contínua. Então, para fazer a prova, o que a gente quer provar? Qual é a definição de função contínua? Uma função é contínua quando ela tem um limite, e esse limite é o valor da função no ponto. Lembra disso? Então, para provar isso aqui a gente quer provar. Para provar isso aqui, a gente faz o seguinte. Pega a diferença e escreve assim, ó, multiplica essa diferença aqui, multiplica e divide por x menos x0. Enquanto x não for zero, eu posso fazer essa conta, porque eu multipliquei e dividi, não alterei nada. Só que aqui eu enxergo o seguinte, ó, aqui está aquela razão incremental que vai dar como resultado, se a função for derivável, vai dar a derivada. E isso aqui, obviamente, vai para zero quando x tende para x0. Então, como o limite do produto é o produto dos limites, né, as propriedades que a gente já viu, o limite dessa expressão aqui é o limite dessa. Mas o limite dessa é o produto dessa por essa. Essa aqui, por hipótese, ó, se f é derivável, então essa aqui existe, é um número real. E essa aqui é zero. Qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, essa diferença aqui tende a zero é porque esse cara tende para esse. Então, a função é contínua. Toda função derivável é contínua. Ok? Bom, mas a recíproca desse teorema não é verdadeira. Qual seria a recíproca? Toda função contínua é derivável. Isso é falso. Aqui está dizendo que se f é derivável, então f é contínua. Não quer dizer que se f é contínua, ela seja derivável. A recíproca é falsa. Por quê? Porque uma função pode ser contínua, como o módulo, por exemplo, o gráfico não está quebrado. Está inteirinho aqui, inteirinho aqui. Ele faz um bico, mas não está quebrado. Tá? Mas aqui, ó, nesse ponto aqui, tem uma ponta. Lembra aquela figurinha lá da ameba? Aqui não tem como aproximar isso com reta tangente.
Não tem como fazer isso, não tem como confundir. Então, não vai ser derivável, mas a nossa definição de derivada é um limite. Então, a gente precisa calcular o limite para ver se existe mesmo. Então, vamos lá. Vamos pegar essa função e vamos fazer a razão incremental. F de x menos f de zero sobre x menos zero. Derivável no zero. Bom, f de zero é zero, né? Porque o módulo de zero é zero. Então, essa expressão fica módulo de x, que é o f de x, dividido por x. Agora, observa. Se o x é positivo, está desse lado aqui, ó, ele é positivo, o módulo sempre é positivo. Então, isso é 1, qualquer que seja o x. Se está do lado de cá, o x é negativo, mas o módulo é positivo. Então, essa razão aqui é menos 1 sempre. Então, essa expressão ela é pelo lado direito aqui, ó, essa razão aqui, ó, ela é 1, e pelo lado esquerdo ela é menos 1. Ora, então, quando você for fazer o limite, pelo lado direito, como ela é sempre 1, o limite é 1. Como pelo lado esquerdo ela é sempre menos 1, qualquer que seja o x, então isso vai dar menos 1. Ora, limites laterais são diferentes, então o limite não existe. Né? Ora, se o limite não existe, é porque a função não é derivável. E se a função não é derivável, significa, como a gente já sabia, né, que não há reta tangente que se confunda com esse gráfico aqui. Ó. É claro que aqui a reta, qualquer outro ponto, a reta tangente é a própria reta. E aqui também. Ela é derivável em qualquer um desses pontos, cuja inclinação é sempre 1, e aqui é sempre menos 1, mas nesse ponto não tem inclinação nenhuma. Ou, se você quiser, existem... Bom, não tem inclinação, não tem reta tangente. Tá? Existe uma outra situação também, que é um pouquinho delicada. Olha só, vamos olhar para essa função raiz cúbica. O gráfico dela é assim. Ó. Então, eu estou dizendo que essa função não é derivável em x igual a zero. Mas aí você pode dizer, mas professor, se eu olhar localmente aqui, ó, esse gráfico vai se confundir com a reta vertical, porque não tem bico aqui, ó, aqui é tudo liso, é lisinho. Né? Então, por que ela não é derivável? Bom, ela não é derivável porque não é porque ela não tem a reta tangente, porque essa reta tangente vertical aqui não tem inclinação. A inclinação dela, a tangente desse ângulo é infinito. Vamos ver o que acontece. Vamos fazer a definição. Eu preciso calcular o limite da razão incremental. Como f de 0 é 0, vai ficar isso aqui, ó, f de x dividido por x. Ora, isso é igual a isso aqui, tá? Se a gente simplifica, x elevado a 1/3 dividido por x dá x elevado a menos 2/3, que é isso. Bom, agora você vai fazer o x tender para 0? Bom, tem um x no denominador. Então, 1 sobre um número muito pequenininho vai dar um número muito grande, ou seja, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, o resultado é mais infinito. Mas isso não é um número. Esse limite não existe. Então a função não é derivável. Tá? Então aqui, apesar de que o gráfico se confunde com uma reta, mas essa reta é vertical. E uma reta vertical, a inclinação dela, a tangente de 90, é infinito, não tem inclinação. Tá? Não tem inclinação definida. Então a gente diz que ela não é derivável. Tá? Não é derivável. Muito bem. Vamos ver então um exemplo, né? A gente vai ter que colecionar, para não ter que calcular limite toda hora, a gente vai ter que colecionar funções em que a gente sabe as regras de derivação sem ter que calcular limites. Então a primeira delas é a função potência. O que é uma função potência? Ora, as funções potências são as funções do seguinte tipo: x elevado a um número p, real, positivo, por exemplo. Tá? Fixado. Vamos pensar positivo. A base é variável e o expoente está fixo. Então, por exemplo, x ao quadrado, que é a parábola, x ao cubo, que é aquela cúbica, e assim por diante. Tá? Para a gente entender melhor, vamos para relembrar algumas coisas aí, vamos separar assim. Ó. Por exemplo, vamos começar com P, um número natural. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tá? Vamos ver o que acontece com funções desse tipo. Depois a gente pode olhar para números racionais. Seria 2/3, 7/5, 8/3, sempre uma fração. São os números racionais. E depois a gente comenta alguma coisa com os números irracionais. Por exemplo, x elevado a raiz de 2, x elevado a raiz de 3, x elevado a π. Esses números, raiz de 2, raiz de 3, π, são números irracionais. Eles não podem ser expressos como fração, quociente de frações, e nem como frações decimais, né? 1,
quantidade finita, ou dízima, enfim, coisa dos números que a gente já falou lá no iníciozinho. Então vamos relembrar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, vamos começar com P, um número natural. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Essas funções são, na álgebra são chamadas de monômios, né? São as potências que compõem os polinômios. Né? Mas aí tem dois tipos. Se o n é par, ela é sempre dessa forma assim. Ó. A imagem dela é o eixo positivo. Mas o domínio é todos os números reais. Quando o n é ímpar, ela sempre tem mais ou menos essa forma assim. Ó. Então a imagem dela é todo o eixo negativo. Tá? Então essa função, ela, por exemplo, lembra, ela é invertível. Já essa aqui não é invertível. Para inverter, tem que pegar ou esse pedaço aqui, ou aquele pedaço lá para ficar esse cara aqui como domínio. Mas não vamos pensar nisso agora. Então, por exemplo, quando n é 2, o gráfico é mais ou menos assim, ó, assim, que vai dar uma parábola. Quando n é 4, é mais ou menos o que eu fiz aqui. Sempre passa pelo ponto 1, 1, menos 1, 1. Quando n é 10, ela é quase em pé aqui, quase na vertical, passa pelo ponto e achata rapidamente aqui assim, e assim faz assim. Bom, quando é ímpar é parecido, só que essa aqui tem simetria em relação a esse eixo. Ela é simétrica aqui em relação a esse eixo, você reflete daqui para cá. E essa aqui é a reflexão em relação à origem, por exemplo. Esse ponto aqui, ó, ele bate exatamente lá, como sendo a mesma distância daqui para cá, a mesma distância daqui para cá. Todos os n's ímpares vão ser assim, tá? Ok? Bom, então, como é que a gente pode calcular? Essas funções são deriváveis? Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, um n qualquer, tá? Um n qualquer. Então, para calcular a derivada da função f de x igual a n, a gente tem que fazer, num ponto x0, né, no domínio, você tem que fazer o limite dessa razão, ó, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Bom, nós já fizemos essa conta lá nos exercícios anteriores. Por quê? Eu posso fatorar esse polinômio, aqui, na realidade dividir esse por esse, fazer uma conta, e vai sobrar isso aqui, ó, tá? xn-1 mais xn-2 vezes x0 mais xn-3 vezes x0 ao quadrado. A soma dos expoentes aqui são sempre n-1. A n-1 aqui, n-2 mais 1 da n-1. Aqui tem, depois você vai ter n-3 mais 2 vai dar n-1. E assim você tem n parcelas, tá? Cuja soma dos expoentes dá sempre n-1. Ora, quando x tende para x0, esse cara aqui vai tender para x0 n-2. Com x0 vai dar n-1. Aqui também vai ficar n-1. Aqui vai ficar x0 vezes x0 n-2. Então você vai ter n parcelas de x elevado à potência n-1. Ora, então, esse limite existe e é o valor da derivada. Então a regra aqui nesse caso é muito fácil. Você tem x elevado a n, você pega esse n, joga ele aqui na frente e subtrai 1. Tá? Então, para n número natural, a gente sabe, não precisa calcular esse limite toda vez que precisar. Já sabe que a derivada de uma potência n joga o expoente aqui para baixo, o ponto onde você está calculando, bota na potência n-1. É só diminuir um de expoente. Ok? Está entendido? Vamos então passar agora para os números racionais. Os números racionais, P racional, são da forma m sobre n, onde mn são números inteiros. Mas para simplificar, vamos começar o caso 1 sobre n. Então aqui tem que tomar um certo cuidado pelo seguinte, olha. Se P é 1 sobre n com n um número par, então o domínio é sempre números reais positivos. Por quê? Porque, por exemplo, quando P for meio, isso é raiz quadrada. Quando é um quarto, é raiz quarta. Quando é um sexto, raiz sexta. E as raízes com esse índice aqui par não são definidos para valores negativos, né? Se você botar valor negativo aqui, dá um número complexo. Está fora do nosso campo de trabalho. No cálculo a gente não trata número complexo. Tá? Então o domínio é esse aqui, ó. Agora, quando é ímpar, a gente sabe que a raiz cúbica de x, eu posso botar no lugar do x, eu posso botar um número positivo e um número negativo. Aqui também. Então o domínio é o R todo. Tá? Mas
Tendo em mente que você tem que prestar atenção nessa situação, o resto é parecido. Por quê? Vamos lá. Como é que eu calculo, por exemplo, para mostrar que essa função 1 sobre n, ela é derivável? Bom, o único cuidado que eu tenho que ter aqui é o seguinte: se o n é ímpar, esse x0 pode ser negativo. Não tem problema. Mas se o n é par, não pode ser negativo. Então eu pego um x0 que esteja no domínio dessa função, tá? Então já sabe, o domínio de um é número positivo, o outro é o números positivos e negativos. Então, para calcular esse limite, eu vou fazer a seguinte conta. Ó. Eu vou chamar o y de x de 1 sobre n. x 1 sobre n. E o y0 é o x0 1 sobre n. Então, esse cara aqui vira o y, esse cara aqui vira o y0. E aqui, se o x vai ser y elevado a n. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui. Ó. Tá? Ora, mas a divisão anterior, quando a gente fez essa divisão aqui, ó, esse estava no numerador, esse estava no denominador, deu isso. Ora, então esse aqui, quando você fizer a mesma conta, você vai ter o que era denominador 1 vira numerador, e o que era numerador vira denominador, porque a expressão está invertida aqui. Ó. E você tem a mesma ideia, quando o y tende para y0, né, quando o x tende para x0, o y tende para y0. Então, você faz a mesma coisa, aqui vai dar y0 n-1, aqui vai dar y0 vezes y0 n-2, então é y0 n-1, a mesma coisa. Então a gente vai ter que, passando ao limite dessa expressão, que corresponde ao limite dessa expressão, fica o inverso do que a gente tinha feito antes. Aqui não estava dando, por exemplo, n0x0 n-1, na variável y, está no denominador, vai ficar ny0 n-1. Mas se você voltar agora e substituir o y0, esse y0 aqui, por x0 elevado a n, fazer essa continha, vai dar isso aqui. Ó. Então, o que acontece? Esse limite existe, vale esse número. Então, a função é derivável. Tá? A função é derivável. E qual é a regra que está aparecendo aqui? É a mesma. Lá no outro caso, quando você tinha um p aqui, o que acontecia? Vamos lá, quando você tinha um n aqui, ó, o n no numerador cai, multiplica aqui, e o que fica no expoente, você subtrai de 1. Aqui deu a mesma coisa. Tá? O x0 está aqui, o expoente é 1 sobre n, lá, o expoente é 1 sobre n, 1 sobre n cai, e essa conta aqui vai dar isso, 1 menos n menos 1. Faz a continha depois e verifica. Ora, então a regra é a mesma. Tá? A regra é a mesma. Então, por exemplo, a regra é sempre assim, P, seja o P da forma n ou 1 sobre n, tanto faz. A regra é a mesma. Se f de x é x elevado a p, então f' no ponto x0 é p, x0, p menos 1. É só substituir os valores ou p igual a n ou p 1 sobre n. Por exemplo, você verifica que x3 no ponto x0 igual a 2, o que acontece? É 3 vezes o x0, que é 2, elevado a 3 menos 1, 2. Faz a conta da 12. E aqui a raiz cúbica, ó, cai a raiz cúbica, pega o 2 e eleva o 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 é menos 2/3. Então é isso que está aqui. Ó. Tá? Então, vale essa regra. Bom, não vou fazer aqui, mas para não me estender muito, quando vocês pegarem agora um número racional da forma m sobre n, é só lembrar que x elevado a m sobre n é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre n à potência m. Ou x elevado a m à potência 1 sobre n. É a mesma coisa. Tá? Então, vocês podem verificar que, numa situação dessas aqui, se o m é par e o n é ímpar, o domínio é 0 a infinito. Se o m é ímpar, aí o n pode ser par ou ímpar, você tem um domínio igual a r. Tá? E aí você pode fazer uma conta parecida. Para fazer essa conta aqui, ó, eu escrevo assim. Ó, o x elevado a m sobre n eu escrevo assim, por exemplo. Tá? E agora eu vou multiplicar e dividir por isso que está aqui. Ó. Então você tem isso, igual a isso, igual a isso. Tá? E aí você faz aquela mudança de variáveis. Eu vou deixar vocês fazerem os detalhes. E usar o fato de que o limite do produto é o produto dos limites. Esse caso aqui, ó, esse m aqui está errado, tá? Esse m aqui está no numerador. Aqui y elevado a m. Então y elevado a m plus 0 a gente já fez. Esse aqui também a gente já fez. Então o produto limite é o limite do produto. Então eu posso fazer separado as mesmas duas contas anteriores. E depois eu multiplico as duas e aí você tem a mesma regra. Tá? Então vale a mesma regra,
Se P é um número racional, não importa. A derivada é P, x0, P menos 1, nos valores de x0, onde essa fórmula faça sentido. Tá? Bom, está aqui então o resultado que dos 3 casos que a gente analisou lá. Se P é racional, P menos sobre N, o domínio é isso aqui. Bom, você pode excluir o x igual a 0 quando esse denominador aqui é negativo, porque daria 0 no denominador, então não vale, né? Mas a prova é a mesma. A prova você faz os três casos separados. E isso vai valer em geral, tá? Então, mesmo que seja um número racional, não vou me estender muito nisso agora, mas a gente pode acreditar que P, a função f de x elevado a P, qualquer que seja o número P, inclusive negativo, tá? A derivada satisfaz a mesma regra. Então, para as potências, eu não preciso mais fazer cálculo de limite. Eu já sei que a fórmula da derivada é desse tipo aqui. No ponto x0, arbitrário. Tá? Só tem que tomar cuidado, porque quando P é irracional, não faz sentido você botar x negativo. É diferente dos racionais, né? Porque em algum caso você pode, em outro caso você não pode. Mas quando o x é real, não faz sentido. Porque o número real, o que é o número real? É um número, tem uma parte inteira, vírgula, uma expansão infinita decimal, né? A gente já comentou isso lá no passado. Expansão infinita que não tem nenhuma recorrência, você não tem como saber. Então, potências com expoente irracionais, o domínio é 0 infinito. Ponto. Tá? Muito bem. Então, para concluirmos, eu vou deixar aqui um desafio. E o desafio é o seguinte. Vamos imaginar uma seguinte situação. Eu tenho aqui uma montanha, né, um monte, 2 montes, um monte maior e um monte menor. Né? E você tem aqui uma haste rígida, né, uma linha reta, que está apoiada encostada aqui nesses 2 montes. Esses montes são lisinhos, de modo que na realidade ela é tangente aqui e tangente aqui. Essa reta se confunde com o gráfico desse negócio aqui. Tá? E eu quero saber o seguinte. Esse ponto de contato P0, esse ponto de contato P1, se eu colocar um sistema de coordenadas, eu posso determinar os pontos aqui. Então o problema é o seguinte, eu quero achar esses pontos. E a única informação que eu tenho, não é dado um ponto e achar a reta tangente agora não. É achar a reta tangente que passa em 2 pontos. Eu não sei quais são esses 2 pontos. Esse aqui é o problema, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse perfil aqui é o gráfico de uma função f. E o vermelhinho aqui é o gráfico de uma função g. Então, eu tenho a função f. Então, para qualquer x0 que eu tiver aqui, eu sei quem é o f de x0. Mas eu não sei quais são os valores de x0 e y0. Mesma coisa para o x1 e y1. Esses valores aqui são desconhecidos. Eu quero determiná-los. A única informação que eu tenho é que neste ponto e nesse ponto a reta é tangente, aqui e aqui. Tá? Olha a diferença. Dado uma curva, dado uma função e um ponto dessa função, eu sei, calculando o limite, eu sei qual é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Dado o ponto. Aqui eu não estou dando ponto, eu estou dando 2 curvas e uma reta apoiada. E eu quero achar esses pontos. Tá? Então o problema é esse. Tendo essas informações, determinar a equação da reta tangente que apoia sobre as 2 curvas, como nessa figura aqui. Então, como não dei quais as funções, o exercício então vai ser o seguinte. Em vez de pegar uma coisa assim, qualquer, vamos pegar esse caso aqui. Eu tenho uma parábola aqui, está aqui a equação dela, e tem essa outra parábola aqui, virada para baixo, né, azul. E eu tenho uma reta aqui, que é tangente às 2. É como se eu estivesse soltando elas assim, elas encostaram ali naquela posição. Eu quero achar quem são esses pontos. Então o exercício é, determine os pontos P e Q. Tá? Então vou deixar vocês pensando nisso e a gente volta então para a próxima aula. Então eu vou parar por aqui. Então não deixem de recapitular as matérias anteriores, fazer os máximos exercícios e a gente volta então para a próxima aula. Então, ok, tchau, vou ficando por aqui, até a próxima aula.